Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, shalom, graça e paz. Paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de março de 2025. É um prazer estar mais uma vez aqui com você no Café com Fé. E hoje nós temos na quinta-feira o Café com Fé reflexão, palavra de reflexão. Bom dia, pastora, paz do Bom Senhor dia, Jesus. pastor João. Bom dia, graça e paz a todos que nos assistem nesta manhã de quinta-feira, 27 de março. Como o pastor João disse, é um momento de reflexão, de leitura da palavra, né, meu pastor? Leitura da palavra, meditação. Segunda Pedro, né, Simone? Sim, segunda Pedro, Segunda Pedro, 3, do capítulo 18. 3, verso 18. Nós vamos estar trazendo aqui uma palavra de reflexão para a tua vida, para a minha vida. E essa palavra, pastora Simone, ela se encaixa muito bem para líderes, para obreiros, para aqueles que almejam, como diz o apóstolo Paulo, que almejam o episcopado, né? Sim. Que almejam fazer a obra de Deus, que almejam pregar o evangelho. E na minha concepção, eu acredito ser necessário o obreiro crescer na graça e no conhecimento, Buscando, aprender, para que você possa ensinar. Não podemos pegar uma pessoa comum e colocar numa sala de aula para ensinar. Sim. Essa pessoa tem que estudar, fazer magistério para se tornar um professor, uma professora, e ali se especializar em algumas áreas, Sim. né? Porque aí tem química, biologia, matemática, ciência, Ele escolhe a português, área que ele quer aí vai lecionar. escolher qual é a área. Então, por que que nós, como evangélicos, como servos de Deus, queremos ensinar algo que nós não sabemos ou que nós não temos? Não buscamos, né, pastor? Não buscamos o conhecimento, Sim. não buscamos aprender. Como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho? Como é que eu vou sentar numa sala de aula, ensinar numa escola dominical aquilo que eu não aprendi, aquilo que eu não estudei? É Então, como você oferecer um copo com água para alguém e está no vazio, né, pastor? é semelhante a isso. Você oferece um copo com água para uma pessoa, a pessoa aceita, aí você pega esse copo com água e dá para essa pessoa, só que o copo estando vazio, você não vai saciar a sede daquela pessoa. Podemos usar essa metáfora também no prato de comida. Sim. Se você dá um prato para uma pessoa vazio, ela não vai se alimentar. Ela não vai ter como se alimentar e não se alimentando ela enfraquece e ali também ela morre. Sim, E esse texto aqui de 2 Pedro, ele fala, são conselhos que Pedro está dando sobre a vinda do Senhor, o versículo, deixa eu ler aqui desde o versículo 10 aqui, para nós entrarmos nesse assunto. É muito longo esse versículo, seria bom você nos acompanhar aí na sua Bíblia, 2 Pedro, lá no finalzinho, perde Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, eu vou ler do 10 aqui que me chamou a atenção. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, e em que havemos de habitar em justiça. Pelo que, amados, guardamos essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto com todas em suas epístolas, entre as quais pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição.
Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente com eles arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a honra, a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Amém. O apóstolo Paulo ele está trazendo uma palavra de despertamento, e é uma palavra escatológica, né? Uma palavra que fala sobre os dias vindouros, e a preocupação do apóstolo Paulo aqui, pastora Simone, é com respeito a alertar os irmãos para que não sejais enganados, para que não vos enganem e para que a pessoa não seja enganado por falsas palavras, falsas profecias, né, pastor? falsos ensinamentos. Qual é a receita que ele dá? Crescer na graça, na presença de Deus e no conhecimento. Para que vós, o versículo 10, ele diz assim, o versículo 10, havendo, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como é que o ladrão vem à noite? Ele vem sem avisar, né? Ele vem no escuro, ele vem aonde ninguém está esperando. Então, quando disseres assim, o próprio Jesus diz, quando disseres ali está o Filho de Deus, ali venha para cá que ele está aqui, venha ver, ele já voltou. Então tem acontecido muito isso na terra. Sim. E como é que nós não sejamos enganados, pastor? Como é que nós vamos fazer para não sermos enganados? Buscando conhecimento através da palavra, participando de seminários, estudos bíblicos, escolas dominicais, para que o verdadeiro ensinamento de Cristo seja ensinado. Porque você tem que ter conhecimento daquilo que você está vivendo, né? Como diz o ditado popular, você não pode comprar um carro no escuro, né? Você não pode comprar uma casa no escuro simplesmente pela palavra de alguém. Você vê um anúncio no jornal, por exemplo. Você vê um anúncio no jornal, o anúncio diz, vende-se uma casa no conjunto tal, tem tantos quartos, tem tanta sala, cozinha, banheiro, garagem, etc. e tal. Aí as pessoas até mandam a foto dessa casa, Sim, pastor Simone. Mas você tem que ir lá olhar. Mas você tem que ir lá olhar para comprovar se realmente é. Então, é disso que nós estamos falando. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E o próprio apóstolo Paulo nos fala, provai os espíritos para saber se procedem de Deus. Olhar os porque frutos. tá pregando bonito, tá falando bonito, tá ficando famoso, tem 1 milhão de seguidores, mas será que esse espírito provém de Deus? No secreto, né, pastor? Aí eu pergunto para você, pastor Simone, para você que também nos assiste e participa conosco, como nós vamos descobrir se esses espíritos procedem de Deus? Como nós vamos descobrir se realmente a palavra que esse pastor está pregando, se a palavra que esse profeta está profetizando, se essa religião está profetizando é verdadeira? Através da palavra de Deus. Sim. Só que nós temos observado nesses últimos dias que algumas religiões, eu não vou citar nome de nenhuma aqui, porque não é a nossa intenção defamar ninguém, mas algumas religiões estão dizendo que a Bíblia não é regra de fé, que nós não temos que tentar encontrar tudo na Bíblia. Eu vi um sacerdote um dia desse de uma certa religião dizendo que tudo que nós queremos saber vai na Bíblia, vai na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia, dizendo ele, mas tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. A nossa bússola de vida, pastor. Há uns anos atrás, não sei se a pastora está lembrada, se eu não me engano, foi 2019 para 2020, ou foi 2018, que houve aquela profecia de Nostradamus, que ia acontecer não sei o quê, 2012. Em 2012, né, que o mundo ia acabar, os maias tinham... Então era uma confusão de profecias. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo aqui, que vai participar juntamente conosco aqui pelo Café com Fé, aconteceu o que essa pessoa profetizou? Não. Aconteceu o que Nostradamus profetizou? Aconteceu aquilo que aquele profeta profetizou? Não aconteceu. Aí eu pergunto aqui uma pergunta óbvia.
Por que não aconteceu? Porque não era verdade. Porque, na verdade, a palavra do Senhor nos diz, pastor, que nem o Filho do Homem sabe quando acontecerá a vinda. Ele vem como um ladrão na noite. Ele vem como um ladrão da noite. Eu até refuto um pouco essa palavra, pastor, porque ela é polêmica, essa palavra que você falou. Porque Jesus, quando falou isso, ele falou antes de ressuscitar. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse: Eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quando ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, eu acredito que ele passou a saber o dia da sua vinda. Mas é uma palavra que não vamos entrar nesse mérito agora. O mérito que nós estamos buscando aqui passar para você, para meditar, é graça e conhecimento. Fortalecei-vos na graça, enchei-vos da graça. O texto diz, o texto que nós lemos aqui, ele diz: crescer na graça. Então tem vários verbos, crescer na graça, permanecer na graça, viver na graça, estar debaixo da graça. Então, em que consiste essa graça? Em que consiste essa palavra graça, para que a Bíblia nos aconselha tanto, pastora Simone, a nós permanecermos nela, a nós vivermos nela, a nós não sairmos de baixo e, segundo o texto que nós estamos dizendo, crescer nessa graça. O que vem a ser essa graça, pastor? Dar reta com Deus, pastor? Buscar em oração, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, estar limpo, as vestes limpas, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E aí, com isso, nós vamos buscando o Senhor em oração, em jejum, em consagração. Para permanecer debaixo da graça. Na leitura da palavra, meditar na palavra do Senhor. Porque como a definição dessa palavra já diz, é um favor não merecido. Sim. É algo que Deus nos dá. Deixa eu explicar aqui melhor para você entender. Algumas religiões dizem que nós somos pecadores lutando para ser salvos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você biblicamente, não é da minha cabeça, é da Bíblia. Nada do que nós, homens, podemos fazer nessa terra nos garante salvação. Sim. Então, por isso, Deus deu a graça. A graça dele é Jesus Cristo. Então, nós dizemos, pastor, se não somos pecadores lutando pela salvação, somos o quê? Nós somos salvos lutando para não perder a salvação. Porque ela já foi garantida. Sim, ela já foi comprada. Então Jesus Cristo nos deu. Então como eu faço para permanecer? Esses conselhos que a pastora Simone deu. Permanecer firme na presença de Deus, se alimentando. Vamos aqui usar metáforas mais uma vez para você entender. Se você passa 2, 3 dias sem comer, sem beber água, a primeira coisa que acontece, começa a colar o paladar da boca, a língua seca. Tudo acontece quando você não bebe água, quando você não se alimenta. E isso estamos falando do corpo físico. Amém. Estamos falando da nossa matéria, né, pastora? As horas voam, né, pastor? Hã? As horas voam, né? Deixa as horas rolarem aí. Quanto mais elas passam, mais a gente se aproxima do Senhor Jesus. É verdade, a gente tem que permanecer em uma busca incessante, da meditação da palavra, da consagração, do jejum. Eu lembro, pastor, que no nosso tempo de conversão, faz muitos anos, mas nós tínhamos o costume, de jejuar, passava o dia em jejum na igreja, em consagração, em oração. Oração 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Era um padrão nas igrejas. 5 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, ou então sábado, passava o dia na igreja, jejuando, lendo a palavra, orando. E as vigílias, pastor, que é a coisa mais rara hoje nós vemos. Cultos de doutrina. Cultos de doutrina, de ensinamento da palavra. Segunda-feira era a segunda do Espírito Santo. Quarta-feira da vitória. Quarta da vitória. Sexta da libertação, da cura da libertação. Sábado era culto de jovens. Culto de jovens, era aquela alegria, pastor. E nós nos envolvíamos cada vez mais dentro do chamado do Senhor, porque nós estávamos perto da fogueira.
Nós, como brasa, estávamos perto da fogueira, essa fogueira estava no altar do Senhor. E hoje não se vê mais falar sobre o batismo, a busca incessante para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Esquecemos, muitas vezes, como falamos no geral, né, pastor? Esquecemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, é ele que nos conforta nos momentos difíceis, nos dias de luta, nos dias de angústia, é ele que nos dá forças para continuar nesse mundo. E uma coisa interessante que, às vezes, com tristeza no coração, a gente diz, relembrando aqui algumas coisas, eu sou assembleiano, né? Eu me converti no Evangelho Quadrangular, mas pouco tempo depois, 1 ano e meio, 2 anos, me mudei para um local, não tinha quadrangular, e nós fomos para a Assembleia de Deus. Então, nós somos criados na Assembleia de Deus. E ainda me lembro, né, não sou tão velho, ontem completei 54 anos de idade, não sou tão velho, mas ainda me lembro dos cultos de doutrina de terça-feira, onde se lia relatórios, né, de secretaria da igreja, do movimento espiritual. Eu me lembro muito bem. Ali a secretária dizia: tivemos 15 batismos com o Espírito Santo na igreja, tivemos tantas curas, tantas visitas nos lares. Quer dizer, eu me atrevo a dizer e me arrisco a dizer, né, não estou falando de uma igreja, mas da igreja em geral, pode ser até perigoso o que eu vou dizer, mas a igreja saiu um pouco debaixo dessa graça, sim, pastora. A igreja perdeu um pouco dessa graça. Saiu do lado espiritual e foi para o lado administrativo. Hoje são igrejas gigantescas, né? Igrejas que tem milhares de pessoas. Aí alguém pode dizer: mas não pode ser mais como antigamente. A vida espiritual deveria ser e até melhor. Isso que eu ia falar, pastor. Pelo advento da internet, né, das redes sociais, hoje é muito mais fácil de se locomover, pastor. Nós temos Uber, tem Ubermoto, tem ônibus. No nosso tempo só era ônibus ou era táxi, né, pastor? Às vezes a gente ia para vigília, 11 horas da noite, voltava para casa 5 horas da manhã, e aí íamos trabalhar no outro dia. Quantas vezes eu não saí de uma vigília para ir trabalhar? Hoje não se tem cruzadas milagrosas como existia, pastor. Os milagres já não existem mais. Quantas curas eu vi pessoa, pastor. Então, minha pastora, resumindo, a igreja hoje saiu um pouco dessa graça, não tem mais toda essa graça. E como eu falei agora há pouco a respeito da igreja de antigamente, mas hoje cresceu muito. Vou dar um exemplo aqui, eu sou um pastor de parábolas, de metáforas, né? Se eu tenho um Fiat Uno, né? Um Fiat Uno, vamos dar aqui uma ideia, ele tem, o tanque dele cabe 30 litros de gasolina. Sim. 30 litros. É o suficiente para esse carro rodar, porque é um carro pequeno, é um carro, sim, leve, mas quando chegar essa Hilux, que é o carro do nosso sonho, né? Uma Hilux toda bonita, né, o tanque dela já sai de 30 litros para 60, 70 litros. Ou então, conforme o crescimento da igreja, a graça de Deus, o poder de Deus era para crescer junto. Sim. Então, o que nós podemos dizer? Porque hoje não acontecem mais as curas, porque hoje não acontecem mais os milagres, porque hoje já não tem aqueles cultos de cruzadas, 150, 200 pessoas se convertendo. Por quê? Porque o carro cresceu e o combustível continuou pequeno. Sim. Ou até diminuiu, pastora. Diminuiu, pastor. A gente percebe hoje que a palavra do Senhor, ela disseminou, né? Está sendo pregada para muitas pessoas. Muitas igrejas se abriram, congregações se abriram, mas você passa em várias frentes de igreja, estão vazias. E a Bíblia fala que nos últimos dias, o Senhor falando a respeito da parábola da semente, ele diz assim: vá e dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Ninguém nega que o evangelho está sendo espalhado, pastor. Sim.
Ninguém nega que o mundo todo está ouvindo, as igrejas estão pregando, só que estamos simplesmente jogando as sementes, não estamos regando, não estamos alimentando, não estamos arando a terra, colocando adubo. Assim, tipo assim, chega no campo e joga a semente e diz: te vira aí, semente. Eu digo mais, pastor, eu digo mais. Não existe mais conversão, existe reconciliação. O cristão sai daqui, se desvia, depois de 1 ano, 2 anos, ele vem para cá, ele se reconcilia, mas conversão, pastor, você não tem classe hoje de novos convertidos. Ou seja, a igreja não está crescendo. Não, ela está, são, como se diz, o RO. Né? Na ceia de Natal, você guarda aquele RO. Da outra, bota para cá. O RO, você almoça no dia seguinte. O que está acontecendo hoje? Eu vi uma definição, pastora, de um pastor dizendo, ele falou uma coisa interessante, que é até pesada, até forte: a igreja não está enchendo, ela está inchando. Sim. Né? Porque aí fecha uma igreja aqui, vai todo mundo para aquela outra igreja. Daqui a pouco o crente se aborrece com essa igreja, vai para outra igreja. E o crescimento às almas, como diz no livro de Atos, no capítulo, todo o capítulo 2 fala a respeito da primeira igreja, da igreja de Cristo, que o próprio Senhor Jesus acrescentava as almas que iam sendo salvas. Aquelas que ele estava se escolhendo. E por que o Senhor parou de acrescentar essas almas? Ontem nós tivemos ali, nós temos um culto de quarta-feira que fazemos ali no Mundo Novo com a pastora Maria do Socorro. Aproveitar e mandar um abraço para ela e para as suas obreiras também, as mulheres de Deus, homens de Deus. E nós vemos ali, pastora, um local de área vermelha, um local onde muitas vezes o crime impera. Nós vemos as pessoas sedentas. As pessoas querendo ouvir a palavra. Né? Você bota uma caixa, às vezes a gente faz o culto na rua e não percebe as coisas. Mas eu sou muito perspectivo, eu sou muito atento, eu observo de um lado, observo do outro. Sabe o que eu percebi ontem no culto de rua ali? As pessoas não vêm para frente da caixa assistir, mas várias pessoas na janela, várias pessoas lá na esquina, estava olhando, tinha uma mulher com a cara do lado de fora, né? Pessoas na rua para o carro. Então, as pessoas estão sedentas, mas elas não têm medo de ir para a igreja, até porque a igreja fulano de tal teve um escândalo, a igreja outra fulano teve um escândalo, pastor traiu, pastor roubou a igreja, e a igreja está dessa forma. Perdeu a graça, saiu debaixo da graça, ou pelo menos diminuiu essa graça na vida da igreja. O que ontem me chamou a atenção, pastor, um senhor, né, colocou uma cadeira na frente da sua casa e ouviu o culto, assistiu o culto, na verdade. E eu fui lá após o término do culto e perguntei a idade dele, 86 anos. Então, talvez não vá mais para a igreja, porque não tem condição de se locomover, mas ouvir, assistir aquele culto de rua, alimenta aquele homem. É verdade. Aí, para nós encerrarmos aqui o versículo 17 de 1 João, 1 Pedro, na verdade, 2 Pedro 3,17, vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, quer dizer, o Senhor nos adiantou o que ia acontecer. Vós, portanto, ele falou aqui da volta de Jesus, que viria como ladrão, papapá. Aí diz: já que vocês estão sabendo, eu avisei vocês antes, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos pelo engano dos homens abomináveis. Quer dizer, eu já avisei vocês antes do que ia acontecer. Então, quando acontecer, nós já sabemos o que fazer. Não seremos mais enganados. Então, como é que nós vamos não ser enganados? Vamos continuar firmes, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Buscando viver debaixo dessa graça, não perder essa graça. Viver debaixo dessa graça e ainda dar um conselho mais, crescer nessa graça, né? E crescer também no conhecimento da palavra de Deus, porque sem o conhecimento da palavra de Deus somos ignorantes. Eu me lembro que quando eu ainda não conhecia a palavra de Deus, quando eu não tinha aceitado Jesus como Salvador, minha avó era católica, né, Dona Dina, finada Dina, ela tinha uma Bíblia lá em cima da estante, lá na sala. Estava aberta ali, quando não, no Salmo 91, no Salmo 23.
né? Aí eu chegava lá, olhava a Bíblia e ficava folheando. Eu gostava daquela Bíblia católica, que tinha mais de desenho, imagens e tal. Aí eu gostava de ver aquelas imagens, mas essas folhas aqui, as letras, eu dizia, só é letra, quer dizer, não me atraía. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Hoje a gente senta para ler a palavra, você lê, aí uma palavra já emenda na outra, essa aqui já fala, já tem ali uma ligação com outra lá na frente, né, e o seu conhecimento vai aumentando e você não é enganado. Então, conselho para você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste hoje pelo nosso podcast Café com Fé, está lindo aqui essa arte, né? Que Deus abençoe a sua vida, continue buscando crescer na graça e crescer no conhecimento, estudar mesmo a palavra de Deus. Teologia não é bicho de sete cabeças, não é do diabo, como muita gente diz. Teologia é o estudo sobre Deus. É bom aprender sobre Deus para nós não sermos enganados. Por isso tem muita gente enganada, tá bom? Então, já que se você gostou do nosso programa de hoje, você compartilha, vai lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro, e você ali se inscreve, ativa o sininho, para que todas as vezes que nós formos postar alguma coisa aqui no nosso programa, nós vamos estar anunciando para você. E na quarta-feira, é isso, pastora? Que tem a entrevista? Sábado. Aliás, sábado agora, 10 horas. Né, às 10 horas da manhã, sábado às 10 horas da manhã, a pastora Simone vai estar com a psicóloga Caroline. Está com a psicóloga aqui e vai estar falando sobre inteligência emocional, dependência emocional. Vai ser um programa muito bom, onde a pastora vai estar entrevistando ela, vai estar tirando dúvidas, esclarecendo para você e para mim o que é dependência emocional. Tem muita gente dependente, né, pastora? Tem, pastor. Né? Mulheres dependentes de maridos dependentes de mulheres. Filhos dependendo de pai de filhos. Então, assim, é muito importante. Nós temos o equilíbrio, pastor. Só deixando claro, não é errado você depender de alguém emocionalmente, porque o amor, a Bíblia diz que o amor de Deus ele não deve a ninguém, mas o amor do homem precisa de uma troca. Agora ela vamos explicar aqui, como profissional que até onde se torna prejudicial essa dependência. Sim, pastor. Né, pastora? O nosso tempo já foi, nós falamos muito, mas é um prazer estar aqui com você, tá bom? Compartilhe o nosso programa, se inscreva nos nossos canais e que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Fica na paz, pastora.